Que anuncia o Senhor, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante toda geração me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grande coisa em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os poderosos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu o rico de mão vazia. Socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometeram aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, quando celebramos a Assunção de Nossa Senhora, precisamos rever os dogmas marianos, e ao rever esses dogmas marianos, precisamos revisitar tudo aquilo que sabemos acerca da criação. E por que isso? Deus criou todas as coisas e viu que era bom. Ao criar o ser humano, viu que era muito bom. Tradicionalmente, nós costumamos, aprendemos e às vezes ensinamos de forma errada que a figura da mulher Eva é uma figura como que maldita, pois o relato
do texto sagrado nos coloca ela como sendo aquela que cedeu à tentação. Mas Deus não criou nada nem ninguém malditos. Nada nem ninguém. Eva é ser humano. Deus viu que ela era muito boa, assim como Adão. Eva e Adão representam toda a humanidade. A humanidade foi criada por Deus com esse grau superlativo, muito bom. Sabemos o porquê Deus fez isso. Fez isso e, ao nos colocar neste grau superlativo, nos deu a responsabilidade de sermos no mundo presença, sinais do próprio Deus. Por isso, sermos imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Não porque tivéssemos algum benemérito próprio, não por qualidades ou virtudes próprias, não. Ser imagem e semelhança de Deus já é da parte de Deus uma missão que nos foi dada para todo ser humano, uma missão que deve ser executada, ser presença de Deus no mundo. Pois bem, sabemos que lá no primeiro instante, diante das muitas adversidades, não Eva ou Adão, mas a humanidade se desvirtua, deixa de lado aquele caminho de harmonia com o Senhor. Harmonia essa que às vezes as pessoas querem falar de obediência, mas muito mais do que obediência, porque às vezes a gente obedece a quem a gente não ama, a quem a gente não quer servir, mas por obediência obedece. Não era uma obediência que a humanidade tinha, era uma harmonia, uma total sintonia entre a criatura e o Criador. Houve esse rompimento chamamos de pecado original. Com o pecado original, toda a humanidade fica ali marcada com aquele sinal da não harmonia, do rompimento. O pecado original o que é? É um rompimento da criatura muito amada com o Criador. Com o Criador. E aí começa essa história de um distanciamento. Esse rompimento causa um distanciamento. E toda a história da salvação, toda ela é uma história onde Deus busca sempre a aproximação. É Deus não chamando para Ele, mas é vindo até nós. Vindo até nós através dos patriarcas, vindo até nós através do pai Abraão. O pai na fé é aquele que nos indica pela sua fé um caminho de retorno para Deus. Vem até nós, nos aborda, nos instrui, nos chama a atenção através dos profetas. E assim toda a história da salvação no Antigo Testamento é Deus que vem ao nosso encontro. Porém, podemos constatar isso quando lemos lá a palavra dos vinhateiros. O Senhor que vem ao nosso encontro. No fim dos tempos, o Senhor veio na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. E Jesus vem para quê? Para ser uma presença do próprio Deus, não mais um profeta, não mais um juiz, não mais um patriarca, mas o próprio Deus. Diz lá, se o próprio Filho vier, eles vão se converter, eles vão mudar de vida. E Jesus vem exatamente para quê? Para que nós aceitássemos estar de novo em sintonia com o Pai. Para que nós de novo nos curvássemos ao senhorio de Deus e assim nos colocássemos nesta sintonia. A gente não pode esquecer que lá naquele diálogo terrível, simbólico da serpente com a mulher, somente quando é proposto ter a sabedoria, ser como Deus, é que ela cede. Ou seja, não mais estar sobre o olhar de Deus,
Não mais ter Deus como seu Senhor, e sim ser o seu próprio Senhor. Até então ela estava firme, mas cedeu. Só a humanidade cedeu. Pois bem, gente, dentro de tudo isso, os dogmas marianos, eles são bastante. Às vezes na igreja nós somos muito devocionais a Nossa Senhora, mas não somos racionais. Muitas vezes a devoção, ela espanta um pouco da racionalidade da fé. E é preciso sermos racionais para entender o papel de Maria na história da salvação, na igreja, para de fato, ao compreendermos, tentarmos tirar o maior proveito desta que o Senhor nos colocou como mãe. Lá na cruz, eis o teu filho, eis tua mãe. Ali toda a igreja se torna filha, toda a humanidade se torna filho. É ali. Pois bem, quais são os dogmas marianos? Nós temos o dogma da maternidade divina, não necessariamente nessa ordem tenham sido proclamados, mas o dogma da maternidade divina. Ora, Maria, ela é mãe de Deus, porque é a mãe de Jesus, que é Deus. Se Jesus nasce de seu ventre, não tem como dizer que ela não é mãe de Deus. Ou Jesus é menos Deus do que Deus Pai, ou Jesus é menos Deus do que o Deus Espírito Santo. Se a gente recorda a celebração da Trindade Santa, uma unidade indissolúvel, sem confusão, sem briga, ninguém é maior. Total harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito. Ou seja, Jesus é Deus. Maria dá à luz, Maria amamenta, Maria traz no seio, Maria na infância corrige, Maria chama a atenção. Se tem alguém que é mãe de Deus, de fato, é Maria. É Maria. Não foram outras mulheres que amamentaram e que trouxeram ao mundo Jesus. Foi Maria. Mas às vezes quando a gente fala assim, alguns se chocam. Como que eu vou dizer que Maria é mãe de Deus? Dá a impressão de que ela é maior do que Deus por ser mãe de Deus. Mas não é. Não é maior do que Deus, porque ela é mãe de Deus na pessoa do Filho, em obediência, em concordância. O dogma da virgindade, virgindade perpétua de Maria, que muitas pessoas esvaziam o significado, acreditando que é apenas uma virgindade física, a ausência do rompimento do ímen, e continuou virgem. Quantas pessoas jamais tiveram seu ímen rompido e nunca foram verdadeiramente virgens, nesse sentido da virgindade de Maria? A virgindade de Maria é um sinal de uma vida consagrada. Uma vida consagrada. Não há mais nada que a distraia do seu propósito de servir. Por isso, uma consagração plena, por opção, porque até o nascimento do Senhor, diziam lá as profecias, o Senhor deveria vir de uma virgem, mas depois dali do nascimento de Jesus, Maria, segundo o dogma, ela é virgem antes, durante o parto e depois o parto, mas depois é por opção de Maria estar a serviço aos cuidados de seu filho para o bem de toda a humanidade. O dogma da Imaculada Conceição é um dogma que nós celebramos em dezembro, no dia 8. É um dogma que está totalmente voltado para a pessoa do Filho. Maria, ela é preservada do pecado original exatamente para que o seu fruto, o fruto do seu ventre pela ação do Espírito Santo, seja alguém onde não possa de modo algum pairar qualquer dúvida. Aquele que veio para redimir toda a humanidade, não pode haver nenhuma sombra de dúvida de que ele é puríssimo. Então por isso diz lá,
Puríssima, na verdade, devia ser a Virgem que daria ao mundo o Salvador. Ou seja, de novo Maria, que por opção de vida se mantém casta, se mantém pura. E esta pureza é pureza plena, pureza de alma. Não somente a marca do pecado não esteve em Maria, mas é uma pureza que vai além do não pecar. Maria, ela faz pleno uso da sua liberdade para livremente servir. Maria faz uma opção por Deus livremente. Maria não foi coagida. Em nenhum momento Maria esteve privada de sua liberdade. Ela foi preservada do pecado, mas a mesma preservação que Maria teve do pecado, toda a humanidade teve lá no início. E se lá no início a humanidade pecou, Maria tinha toda a liberdade de também pecar. Só que ela faz o bom uso da liberdade. Ao fazer o bom uso da liberdade, ela não macula a pureza que o Senhor a havia dado. Pois bem, a conclusão de tudo isso, qual a conclusão de tudo isso? Gente, aquela que serviu, o que o Senhor promete para nós? Promete vida eterna, promete céu, promete vitória sobre a morte. Olha o que diz aqui: o último inimigo a ser destruído é a morte. Maria, em Maria, meus irmãos, a morte não é a última, não é o último inimigo a ser vencido. Em Maria, pela história de vida de Maria, a morte foi vencida constantemente, o tempo inteiro. A cada sim, a cada gesto de solidariedade, a cada gesto de amor para com o próximo, a cada vez que Maria abre mão de sua vontade para acolher a vontade do Senhor, este inimigo estava sendo vencido. Então, quando a igreja decreta lá o dogma da Assunção, nós estamos aqui mais uma vez, confirmando que o Deus da promessa lá do Antigo Testamento é um Deus que cumpre as suas promessas. E Ele cumpre a sua promessa de vida eterna em Maria. Maria é a igreja, ou melhor, a humanidade já presente no céu. Portanto, meus irmãos, é super coerente que celebremos a Assunção de Nossa Senhora, que celebremos a participação de Maria na glória de Deus, porque esta glória de Deus não é exclusividade dela, muito pelo contrário, a glória de Deus é um chamado de Deus para toda a humanidade, porque a intenção do reino de Deus é que toda a humanidade volte àquela harmonia primeira que a humanidade teve antes desse rompimento. Então é uma celebração de esperança, mas é também uma celebração onde cada um deve se questionar de como tem sido a sua resposta pessoal a esse chamamento de Deus. Ser mariano verdadeiramente é ser igreja. Agora, ser mariano é ter uma atenção muito grande para com aquilo que Deus nos pede. E dentro da nossa limitação, irmos imitando o sim de Maria. Porque a gente fala tantas vezes o sim de Maria, vira até slogan. Todo mundo, sim de Maria. Gente, Maria já deu o seu sim, Maria já está na glória. Agora Deus quer saber do nosso sim. E o seu sim? Não vai chegar lá no céu e falar: não, tudo bem, eu sou mariano, o sim de Maria. Não, mas não quero saber do sim de Maria agora, eu quero saber do seu. O que você fez na vida? Quais foram os seus sims na vida? O céu é certo para aqueles que servem o Senhor. Diz São João que seremos honrados pelo Pai se nesta vida o servirmos. É exatamente o que estamos celebrando
de Maria. Serviu nesta terra, foi honrada por Deus. Então, nós, o tempo todo falamos, nós cremos na vida eterna. Crer na vida eterna e celebrar a Assunção de Nossa Senhora é celebrar a vida eterna na qual Maria já participa. Nós já rezamos pelos nossos entes queridos, suplicando a misericórdia de Deus, suplicando que Deus os acolha nos céus. Nós fazemos isso constantemente. Amanhã teremos aí talvez uns 100, 200 nomes na missa da noite. Devemos sim celebrar, mas a gente precisa dar um passo à frente. A gente precisa evoluir do plano celebrativo para o plano existencial, para as nossas vivências. Maria, ela não só diz, faça-se em mim segundo a sua vontade. Ela falou isso uma vez só. Mas quantas vezes Maria viveu isso? O Evangelho de hoje mostra isso. Maria que vai ao encontro de sua prima Isabel. Se a gente olha para depois desse instante, Maria o tempo todo serviu. Se nós olhamos, meus irmãos e minhas irmãs, para a história das aparições de Nossa Senhora, nós vamos ver que Maria continua servindo. Maria continua indo à Judéia. Maria continua visitando as muitas Isabéis. Maria continua sendo esse instrumento de Deus na vida da humanidade, nos chamando e nos dizendo: fazei tudo o que Ele vos disser. Então não basta celebrar a vitória de Maria, porque essa vitória não é para Maria. Em Deus as coisas são muito ilustrativas. A vitória de Maria é um chamado, é um convite, é uma porta aberta para toda a humanidade. E não adianta celebrar a vitória dela se eu também não quero essa mesma vitória para mim. Ou se eu quero para mim, mas eu não me proponho, de tal qual ela, me fazer porta aberta para que outros por esta porta passem e alcancem o mesmo prêmio. Que Nossa Senhora possa, na sua humildade de mãe de Jesus e de nossa mãe, que ela possa vir nos inspirar cada vez mais este segmento, mas é um segmento de verdade, sem reservas. Não dá para seguir com o Senhor fazendo toda hora concessões. Ou seguimos com Ele, acolhemos seu projeto e vamos, ou não vamos a lugar nenhum. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.